Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Schultz, como fui apresentado. Vou estar falando para vocês, essa manhã, início de manhã aqui, sobre um tema que é bastante pertinente nos dias de hoje, que é essa capacidade de lidar com as pessoas. Então, quando eu falo de gestão de pessoas, vocês vão me ver falando sobre esse tema, usando essa palavra, inclusive, não vou estar falando apenas da situação onde você lidera alguém. Você está no cargo de liderança, mas sim de forma mais ampla, certo? Literalmente o que eu posso chamar de esse poder de influência, a influência que nós exercemos sobre as pessoas. E todo o nosso trabalho do Instituto Renove está baseado em 2 pilares. O primeiro pilar é você. E quando eu falo você, eu estou falando da maneira com que você enxerga as pessoas. Qual é a lente que você utiliza? De que forma você olha para as pessoas? E o outro pilar, a tua equipe, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você lida no teu dia a dia. E quando a gente trata desse segundo pilar, eu gosto de fazer uma metáfora, que é a metáfora do tabuleiro de xadrez. Vocês sabem, né? No tabuleiro de xadrez, você tem aí as torres que andam para frente, para trás, para as laterais, você tem os bispos que andam em diagonal, você tem os cavalos que andam em L, certo? E baseado nesse movimento das peças, você cria uma estratégia no tabuleiro de xadrez. Você não chega a uma certa altura achando que, puxa, se o cavalo anda em L, por que o bispo não pode também? É só se esforçar, né? Não. Você sabe que cada peça tem o seu movimento e você começa a desenvolver uma estratégia baseada nos movimentos das peças. Mas quando a gente olha para as pessoas, muitas delas a nossa equipe, ou as com que a gente convive, a gente perde esse referencial. A gente começa a perder a capacidade de ver o que é de cada um, qual é o potencial de cada um. E criamos o que eu costumo chamar de uma ilusão, literalmente uma ilusão a respeito das pessoas. Olhamos para as diferenças entre pessoas, mas com um olhar que enxerga muito mais o que eu espero delas do que literalmente o que tem lá, o potencial de cada um. Ou ainda, o que é ainda mais comum, achar que, puxa, se um pode, o outro também. Já passaram por isso? Se eu fiz, por que o outro não fez? Se eu dei conta, por que o outro não deu conta? E sofremos literalmente de uma ilusão. A maior parte dos gestores está iludido a respeito das pessoas. Cria estratégias baseadas em potenciais que não estão lá, em expectativas que são suas. E se você cria estratégias para lidar com pessoas que estão baseadas em ilusão, qual é a consequência disso? Frustração. Exatamente. Puxa, dei o meu melhor. Se as pessoas fossem mais comprometidas, se as pessoas fossem mais assim. Claro, porque se eu tenho uma estratégia baseada na realidade, em fatos, em coisas que estão lá concretas, o potencial de cada pessoa da equipe, literalmente, e essa estratégia baseada em realidade vai trazer menos frustração, por que não? Por que não se desiludir? Porque doce é o sabor da ilusão. Muitas vezes preferimos estar iludidos, preferimos acreditar nas nossas crenças internas e não olhar para as pessoas que estão aí, o potencial que eles estão mostrando. E para falar um pouquinho mais dessa lente que nós utilizamos, né, nessa lente que nós utilizamos para enxergar as pessoas, eu gosto de trazer uma informação que vem da neurociência. A neurociência ela tem avançado muito na área da compreensão do nosso cérebro. E uma das informações que eu gosto muito a respeito desse potencial de processamento do nosso cérebro é de que o nosso cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Mas desse volume de informação, você sabe quanto disso você é consciente? São apenas 2.000 bits. E 2.000 bits representam 0,0000005. Desse universo de informação, nós escolhemos uma pequena parcela, 2.000 bits. Elegemos uma pequena parcela. E sabe qual é o nome que eu dou para essa pequena parcela? Realidade. Não é difícil entender que muito do que eu enxergo na realidade é apenas uma escolha. As outras pessoas apenas escolheram outras coisas, até porque tem 2.000 bits para dar com pau para escolher. Eu alargo esses 2.000 bits e entendo que essa é toda a realidade. E aí está o equívoco. Porque não deixa de ser parte da realidade. O teu ponto de vista é parte da realidade, só não é toda a realidade. Então, em resumo,
que nós vimos até então? Nós vimos que o nosso cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits, que a nossa consciência sustenta em torno de 2.000 bits, uma pequena parcela disso. E quem faz com que esses 2.000 bits sejam escolhidos são as nossas emoções, que sustentam redes neurais e lançam para a nossa janela mental exatamente aquilo que tem vínculo emocional. Bem, se é assim, vamos aproveitar então para entender um pouquinho mais do funcionamento das nossas emoções. As nossas emoções, gente, são como esse cálice aí, ó. Dependendo da dose, é só alegria. Vocês já ouviram falar que um cálice de vinho tinto faz bem ao coração? Os cardiologistas recomendam. Na dose certa, as nossas emoções criam um vínculo com aquilo que nós queremos. O nosso cérebro aciona 400 bilhões de bits, vai buscar e lança na nossa janela mental exatamente o que queremos. Mas na dose excessiva, o que acontece é que as nossas emoções nos tornam prisioneiros, literalmente. É o que é chamado sequestro emocional. Então, deixa eu trazer essa metáfora. Se as nossas emoções criam vínculo com esses 2.000 bits, na dose certa, elas se manifestam como competência emocional. Elas trazem para a nossa janela mental o que tem relação com as nossas intenções. O que eu quero, literalmente. E quando eu vibro junto com as minhas intenções, na relação com as pessoas, eu sou literalmente óleo na engrenagem. Faço as coisas fluir. Claro, quando a nossa frequência emocional se relaciona com as nossas intenções, nós somos atraentes. Nós mostramos o nosso melhor. Mas quando a dose dessa emoção está em excesso, vira um vício emocional. E o nosso comportamento começa a não mais coincidir com as nossas intenções. E nos transformamos em areia na engrenagem. Então vamos usar essa metáfora. Quando estamos vinculados com as nossas intenções, somos óleo na engrenagem. Literalmente, nós azeitamos as relações. Quando somos sequestrados por um vício emocional, somos areia na engrenagem e temos um comportamento que não reflete as nossas intenções. O gap, a distância entre um e outro, só pode ser preenchida por autoconhecimento. Se você não reconhece isso, vai continuar agindo dessa maneira. Você tem que observar isso em você mesmo, reconhecer esse processo e atenuar, diminuir o espaço entre o teu comportamento e as tuas intenções. E essa capacidade de diminuir isso vem do autoconhecimento. Então, vou trazer essa metáfora da areia e do óleo na engrenagem e trazer uma ferramenta com a qual eu trabalho há 16 anos que nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre esse espaço entre as minhas intenções e o meu comportamento. Uma ferramenta que nos traduz literalmente em autoconhecimento, mas de uma maneira bastante específica, mostrando como as nossas emoções podem literalmente nos vincular às nossas intenções ou podem nos vincular a um comportamento longe das nossas intenções, ok? Então, deixa eu falar da primeira competência emocional que eu vou trazer aqui para vocês. De 9 competências que eu vou apresentar para vocês, a primeira delas é a persistência, é uma competência emocional. Quem tem essa competência emocional, e notem, todos nós aqui nessa sala, dessas 9 competências que eu vou apresentar, essas 9 competências emocionais, todos nós aqui temos de 3 a 4 em alta. Todos nós temos, certo? Como 3 a 4 como potencial. A pergunta é, quais são as tuas 3 ou 4? Porque se você as usa como meio pelo qual desenvolve a tua função, se você as usa como meio pelo qual lida com as pessoas, há uma grande possibilidade de você ser óleo na engrenagem, certo? Mas ninguém aqui nessa sala tem as 9. É impossível, ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Então, reconheça quais são as tuas. Utilize elas como meio pelo qual você desenvolve a função. Persistência é uma das competências emocionais. Quem tem essa competência em alta tem um nível de autoexigência e tenacidade. São aquelas pessoas que dizem assim, ó, se eu comecei, vou até o final. São aquelas pessoas que não veem problema nenhum no trabalho que isso vai dar. Quem não tem essa competência diz, puxa, mas isso vai dar uma trabalheira. Ótimo, vamos começar mais cedo então. Trabalho é meu nome do meio, não tem problema nenhum. Puxa, mas isso aí vai levar um tempo. Vocês conhecem pessoas que têm essa competência? As pessoas dizem para ela, puxa, mas você fez isso, isso deve ter dado um trabalho, né? É, mas enquanto eu não terminasse, eu não ia parar. Tá ligado a esse arregaçar as mangas, sabe? Vamos começar logo.
E quem tem essa competência emocional tem vínculo com a ação. Essa é uma competência emocional que é muito estimulante. Estar no lado de uma pessoa persistente, sabe o que acontece com a gente? A gente pega no tranco. Dá até vergonha não fazer nada, porque o cara vai, certo? Vejam, persistência é uma competência emocional que estimula os outros a também serem persistentes, em buscar seus próprios caminhos. O que acontece? Quando a gente está muito vinculado ao nosso dia a dia, sofremos digamos assim, de um efeito que é o apego à zona de conforto. Muitos dos nossos anseios, nossas intenções, fazem com que a gente tenha que sair da zona de conforto e buscar um caminho para isso. E buscar um caminho para isso só é sustentável quando eu estou baseado nos meus próprios pés, nos meus próprios potenciais. Sair da zona de conforto sem o teu potencial é como sair no frio de camiseta e short. Você vai voltar e com o rabo entre as pernas ainda. Agora, sair baseado no teu próprio potencial é um caminho mais sustentável. Pensem comigo, todos nós temos situações em que nós temos energia de sobra. Para alguns de vocês é falar com pessoas. Você pode estar o dia inteiro falando com pessoas, passar a semana inteira falando com pessoas e no final de semana quer falar com pessoas. Não te falta energia para isso. Mas tem alguns de nós que se passa a semana inteira falando com pessoas, final de semana tudo que eu não quero ver é pessoas. Não tem tanta energia para isso. Tem gente que tem energia suficiente para organizar as coisas. Tem gente que chega uma hora e não aguenta mais. Estão entendendo onde eu quero chegar? Quando eu falo de competência emocional, eu estou falando exatamente o que o Instituto Gallup fala. Pessoas de alto desempenho chegaram a esse alto desempenho baseado no seu próprio potencial. Essas 9 competências são 9 diferentes potenciais. A primeira que eu apresentei para vocês foi a persistência. Pode ser essa a sua competência emocional, uma das suas 3 ou 4. Pode ser que não, e não tem problema algum. Quem não tem cão, caça como gato. É exatamente isso. Qual é o teu potencial? O potencial da persistência estimula as pessoas. Vejam, gente, uma máxima que eu gosto muito é a seguinte: você não consegue motivar alguém com aquilo que você não tem. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Faz sentido? Você só consegue estimular as pessoas com aquilo que você tem. Ouvir uma pessoa que não é persistente, dizendo que você deveria ser mais persistente é uma coisa. Ouvir uma pessoa que vibra nessa frequência emocional, dizer para você, não, dá o teu melhor, procura um caminho, você vai encontrar. E essa pessoa é isso que ela fala, não é diferente? Bem, a competência emocional da persistência é extremamente útil, mas quando ela está em excesso na consciência, se torna um vício emocional da raiva. Começa a se manifestar como uma super exigência e um perfeccionismo. Aí vamos ter o quê? O indivíduo que é o cri-cri. Nunca está bom. Podia ser melhor. E aí temos um indivíduo que está sempre buscando o erro. Uma pessoa que nunca está satisfeita. Olha a expressão. Tá bom, mas podia ser diferente. E o que acontece quando a gente influencia pessoas com essa expressão? As pessoas tentam fazer o melhor delas. E para você nunca está bom. Qual é a tendência? Olha, nunca está bom? Na quarta-feira eu começo a pensar no sábado. E vou fazer o que esse cara falou. Deu. Se não der, problema é dele. Eu criei desengajamento, eu me transformei em areia na engrenagem. Quer entender, quer perceber se você está na competência emocional da persistência ou na raiva? Tem uma perguntinha que nos ajuda. Você tem se surpreendido positivamente com as pessoas e com as situações? As pessoas que convivem com você, as pessoas que trabalham com você, as situações, têm te surpreendido positivamente? Porque se você não tem se surpreendido positivamente com as situações, se você não tem se surpreendido positivamente com as pessoas, é bem provável que o teu nível de exigência com as pessoas e com as situações esteja beirando um perfeccionismo. E como não é como você acha que deveria ser, você está se transformando num cri-cri. E não percebeu. E o teu comportamento começa a estar muito longe das tuas intenções. A autoexigência é uma coisa, superexigência é outra. Na persistência, eu busco resultados. Se não for por esse caminho, vai ser por outro. Na raiva, tem que ser desse jeito. E eu fico um teimoso.
A próxima competência, a sexta delas, é a prudência. Prudência é uma competência emocional muito útil. Quem tem, avalia as situações, busca meios seguros, avalia as situações buscando alternativas que garantam a ação. Quem tem prudência tem plano B. Quem tem prudência, quando delega uma função, por exemplo, eu peço para o João, eu precisava um relatório do teu departamento, porque eu tenho uma reunião lá com a superintendência, eu precisava ter um relatório como é que está o último semestre. Aí, a reunião vai ser dia 20. Posso contar contigo, João? Ah, beleza, tá tranquilo. Se eu tenho prudência, hoje é dia 12. Se eu tenho prudência, a reunião é dia 20, o que eu faço até lá? Aí pelo dia 17, no mínimo. E aí, João, aquele relatório que eu te pedi no dia 12, como é que tá? Relatório, Márcio? Que relatório? Pô, João, te falei naquela reunião do relatório. Ah, é mesmo? Ah, esqueci. Opa, é dia 17, tem tempo ainda. Plano B. Alternativas que garantam ação. E quem não tem prudência, o que faz? Dia 20, 15 minutos antes de ir para a reunião, João, aquele relatório que eu te pedi, eu estou meio atrasado, João, tem relatório pronto aí à mão? Relatório, Márcio? Que relatório? Pô, te pedi lá no dia 12, cara. Ah, Márcio, esqueci. Quem que eu vou culpar? Claro, é ele culpado, não é a minha imprudência, né? Quem tem prudência tem plano B. As pessoas que têm prudência fazem com que os outros se sintam mais seguros. Essa é a consequência disso. A gente sabe que essa pessoa não dá ponto sem nó. Agora, quando prudência está em excesso, sai de cena e entra o quê? O medo. E o medo faz com que o indivíduo comece a ser um controlador. Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim mesmo? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas o problema é seu. O melhor é fazer assim, hein? E eu começo a ficar com o olhão em cima. Teve um desses que disse assim, Márcio, o meu chefe é assim. Sabe o que ele falou, a última dele? Ele disse pra gente assim, ó, olha, e-mail para clientes, eu quero com cópia oculta para mim. O que esse cara está dizendo? Não confio em vocês. O que as pessoas sentem? Que elas estão sendo vigiadas, como se elas fossem criminosos. Não, é só para saber. É isso que ele responde. Mas de fato é assim que as pessoas sentem. E eles transformam em areia na engrenagem. Gente, eu apresentei para vocês aqui 9 emoções que podem se manifestar como competência emocional e criar vínculo na tua consciência, aqueles 2000 bits, trazendo à tua janela mental aquilo que reflete as tuas intenções. E você se transforma em óleo na engrenagem. Mas também trouxe para vocês o mapa com 9 vícios emocionais. 9 emoções que sequestram nossa consciência e sustentam um comportamento que não reflete mais nossas intenções. E nos transformamos em areia na engrenagem. Não tem ninguém aqui nessa sala que é só competência ou é só vício emocional. Não tem ninguém nessa sala que não tem competências emocionais. Nós todos temos 3 a 4 competências em alta. Mas também não tem ninguém nessa sala que não tem pelo menos uma emoção que seja o seu calcanhar de Aquiles, ou seja, o seu vício emocional. Segundo aquela pesquisa da Gallup, é importantíssimo você reconhecer seus pontos fortes, ou seja, as tuas 3 ou 4 competências emocionais. Mas também é importantíssimo reconhecer quem está dirigindo esse potencial. É você, tua intenção ou teu ego? Um comportamento mecânico repetitivo. Porque se teu potencial está sendo dirigido pelo teu ego, o resultado que você vai alcançar não necessariamente é o que você gostaria. E você vai achar que você fez o teu melhor. Na realidade, você fez o teu melhor para satisfazer o anseio do teu ego, não em você enquanto essência. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha feito vocês refletir um pouco a respeito do potencial do que pode ser na vida de vocês o autoconhecimento. Foi um prazer enorme estar com vocês e espero revê-los numa próxima.